Em setembro de 1943, o trem que transportava o tenente Tishi Yamamoto e outros 217 prisioneiros japoneses chacoalhava pelos vastos campos planos de Iowa. Pelas janelas reforçadas, eles avistavam algo completamente incompreensível. Lavouras se estendiam até o horizonte, carregadas de milho mais alto que um homem. Trigo curvado pelo peso da colheita farta. E celeiros tão imensos que pareciam capazes de abrigar vilas inteiras. Yamamoto ouvira dizer que a América estava em sofrimento, que o inimigo era fraco e à beira do colapso. Mas as cenas que desfilavam diante de seus olhos contavam uma história bem diferente. O que esses homens estavam prestes a descobrir mudaria para sempre as convicções que nutriam sobre o adversário, sobre o sacrifício e sobre o verdadeiro valor da vida humana. Sua mudança de perspectiva não viria por meio de violência ou doutrinação, mas de algo muito mais impactante: 3 refeições diárias. Os prisioneiros haviam sido capturados em diversos pontos do Teatro de Operações do Pacífico ao longo de 1942 e no início de 1943. O próprio Yamamoto se rendera em Guadalcanal após sua unidade passar 11 dias sem comida. Eles haviam consumido casca de árvore, couro das botas e, por fim, absolutamente nada. Quando as forças americanas os encontraram, Yamamoto pesava apenas 92 libras. Ele partira de Yokohama 18 meses antes, com um vigoroso peso de 165 libras. O sargento Hiroshi Tanaka, preso nas Ilhas Aleutas, vira 70% de sua guarnição perecer não por armas americanas, mas por fome e frio extremo. O inverno era impiedoso, as linhas de suprimento inexistentes. Ele se preparara para morrer ali, redigira sua carta final à família e se resignara à honra de tombar pelo imperador. Em vez disso, recebeu cuidados médicos, sopa quente e, por fim, essa viagem de trem rumo ao coração da América. O cabo Kenji Watanabe recordava as transmissões de propaganda que ecoavam pelos alto-falantes minúsculos em seu campo de treinamento em Osaka. A América era retratada como uma nação de indivíduos moles e preguiçosos, incapazes de suportar adversidades, com uma sociedade em frangalhos sob o peso da guerra, e um povo já faminto e gelado. As fotos exibidas aos recrutas mostravam filas por pão da depressão econômica da década anterior, apresentadas como a realidade atual. Então, o trem chegou ao campo Alona, no norte de Iowa. A instalação fora erguida especialmente para abrigar prisioneiros dos teatros Europeu e Pacífico. Construída com velocidade impressionante, graças à mobilização industrial americana, ela se espalhava por hectares de terras agrícolas, cercada por uma única grade, que parecia quase ornamental, em comparação às fortificações que esses homens esperavam encontrar. Torres de vigia erguiam-se a intervalos regulares, mas os guardas pareciam tranquilos, quase entediados. O que ocorreu durante o processamento desafiava tudo o que esses soldados sabiam sobre prisão e rendição. Eles receberam roupas novas, não farrapos poídos ou uniformes rasgados, mas peças impecáveis. Calças sem furos, camisas nunca usadas, roupas íntimas limpas e intactas, botas que serviam perfeitamente e sem marcas de uso anterior. Yamamoto passou os dedos pelo tecido da camisa, sentindo a solidez da trama e a precisão das costuras. Era superior ao seu uniforme militar, superior a qualquer coisa que possuíra como civil no Japão. Em seguida, vieram os exames médicos. Médicos americanos de verdade, profissionais qualificados, inspecionaram cada um com cuidado. Trataram infecções, enfaixaram ferimentos, prescreveram remédios, extraíram dentes podres e ofereceram cuidados dentários. Fizeram raio-x de ossos fraturados, que se curaram mal, e debateram opções cirúrgicas. Tanaka carregava um ferimento de estilhaço no ombro que nunca cicatrizara direito.
Um cirurgião americano, por intermédio de um intérprete, descreveu o procedimento para remover os fragmentos e corrigir o dano. A operação foi marcada para a semana seguinte. Naquela primeira noite, eles foram conduzidos ao refeitório. O que Watanabe viu ali o marcaria para sempre. Mesas compridas com cadeiras individuais, não bancos ou esteiras no chão, mas assentos com encosto, bandejas de metal limpas e levemente amassadas pelo uso, mas polidas até brilharem. E então, a comida começou a ser servida. Batatas em abundância, amassadas com manteiga de verdade que se derretia em poças douradas. Frango assado, pedaços inteiros com pele crocante e carne suculenta por baixo. Pão fresco ainda morno, com mais manteiga à disposição para untar. Feijão verde cozido com pedaços de porco, leite fresco e gelado, em copos cheios até a borda. E, de sobremesa, bolo. Bolo de verdade, com cobertura. Yamamoto fitou sua bandeja e sentiu algo se romper em seu peito. Era mais comida do que sua família inteira consumiria em um mês no Japão. E isso era oferecido a prisioneiros, a inimigos vencidos, a homens que tentavam derrubar esses povos poucas semanas antes. O soldado raso Ichiro Sato começou a chorar de forma discreta no início, depois, com os ombros tremendo de um jeito que ele não conseguia conter. O homem ao seu lado estendeu a mão para apoiá-lo, mas ele mesmo estava tremendo. Por toda a mess hall, os soldados japoneses enfrentavam uma realidade que não fazia sentido nenhum dentro do que eles conheciam do mundo. Tinham aprendido que ser capturado era a maior desonra possível, que os prisioneiros seriam torturados e humilhados, e que a morte valia muito mais do que a vergonha de se render. Ouviam que a América era fraca, à beira do colapso, sem condições de alimentar sua própria população. Acreditavam que sua causa era justa, que seus sacrifícios contavam para algo, que o imperador exigia suas vidas. Em vez disso, estavam sendo tratados como convidados de honra. Na manhã seguinte, veio outro choque. O café da manhã trazia ovos de verdade, mexidos e em abundância. Bacon crocante de gordura. Pão torrado com geleia em saquinhos individuais para cada prisioneiro levar. Café quente, amargo e forte, com açúcar e creme à disposição de quem quisesse. Yamamoto não provava açúcar havia 2 anos. Após o café, um administrador do acampamento, um tenente-coronel que falava por meio de intérpretes, dirigiu-se aos prisioneiros reunidos. Sua mensagem foi traduzida com cuidado, e o intérprete parecia desconfortável com partes do conteúdo, como se duvidasse de estar transmitindo direito. Os prisioneiros seriam designados para tarefas de trabalho, explicou o coronel, mas o serviço seria voluntário e remunerado. Quem optasse por trabalhar ganharia pagamento em cupons, que poderiam ser gastos na cantina do acampamento. A cantina oferecia cigarros, doces, itens pessoais e pequenos luxos. Prisioneiros que não quisessem trabalhar não seriam punidos nem teriam a comida negada. Apenas ficariam sem a compensação extra. As tarefas incluiriam trabalho agrícola em fazendas próximas, manutenção no próprio acampamento e fabricação leve. O horário seria limitado a 8 horas por dia, 6 dias por semana. O domingo seria de descanso. Quem estivesse ferido ou doente não precisaria trabalhar até ser liberado pela equipe médica. Isso era loucura. Era assim que se tratava funcionários, não prisioneiros. Tanaka se inclinou para Yamamoto e murmurou a dúvida que todos compartilhavam. Qual é o truque? Onde fica a tortura? Quando começa o tratamento de verdade? Mas os dias se transformaram em semanas e o tratamento continuou o mesmo. As equipes de trabalho saíam toda manhã para as fazendas ao redor. Iowa enfrentava uma escassez de mão de obra, com tantos jovens no exterior, lutando na guerra que capturara exatamente esses prisioneiros. As fazendas precisavam desesperadamente de braços para colher a safra, e o governo decidira que o trabalho prisioneiro
poderia suprir essa falta, mantendo os homens ocupados de forma útil. Watanabe acabou designado para uma fazenda da família Johnson, a cerca de 15 milhas do acampamento. Elma Johnson era um homem na casa dos 50 anos, marcado por décadas de lida na roça, com mãos como raízes de árvore e um rosto que não revelava nada. Seu filho estava em algum lugar no Pacífico combatendo os japoneses. Watanabe soube disso porque outro prisioneiro, que falava inglês melhor, traduzira a apresentação breve e tensa. No primeiro dia, Johnson laborou ao lado deles em silêncio, mostrando o que fazer na colheita de milho. Não era nem cruel, nem gentil, só concentrado na tarefa. Quando o sol chegou ao zênite, sua esposa Marta saiu da casa da fazenda com uma grande cesta. Ela arrumou o almoço para os trabalhadores à sombra de um carvalho antigo. Sanduíches fartos de carne e queijo, maçãs tão crocantes que estalavam ao morder, biscoitos ainda quentes do forno e limonada gelada que parecia o paraíso depois de horas sob o sol. Ela serviu os prisioneiros japoneses antes do marido, com os mesmos gestos que usaria para qualquer visita. Watanabe não conseguia entender aquilo. O filho dela lutava contra o povo dele, talvez até contra ex-companheiros seus neste exato momento, talvez sendo abatido por alguém que vestira o mesmo uniforme de Watanabe. Ainda assim, ali estava ela, oferecendo biscoitos. Com o inglês quebrado e gestos, ele tentou perguntar o porquê. Martha Johnson o fitou por um bom tempo, os olhos cansados, mas firmes. "Por que você está aqui?" disse ela simplesmente. "Porque você tem fome. Porque é assim que fazemos." De volta ao acampamento, o fim da tarde trazia tempo para lazer. Havia uma biblioteca com livros em inglês e japonês, trazidos pela Cruz Vermelha, esportes organizados, jogos de beisebol entre barracas diferentes, redes de vôlei armadas nos pátios. Homens que foram soldados, ensinados que a captura significava desonra e morte, jogavam beisebol com equipamentos fornecidos pelos captores. Ainda mais surpreendente era o correio. Após verificação rigorosa pelos censores, os prisioneiros podiam escrever cartas para casa e receber respostas das famílias. A Cruz Vermelha Americana gerenciava isso por meio de países neutros, um processo que demorava meses, mas que de fato operava. Yamamoto escreveu para a esposa, escolhendo palavras com cuidado para que os censores de ambos os lados as lessem, transmitindo apenas que estava vivo e em bom estado, sem nada que pudesse soar como propaganda ou traição. 4 meses depois, quando a resposta dela chegou, ele se sentou na cama e a leu inteira 17 vezes. Ela estava viva. A filha deles também. Estavam passando fome. Sim, a escassez era grave, mas eles resistiam. Ela não o culpava por ter sido capturado. Apenas expressou gratidão por ele estar vivo e orou pelo retorno seguro dele. O refeitório virou um poço de grande conflito mental. Com o dinheiro ganho no trabalho na fazenda, os prisioneiros podiam comprar coisas que se tornaram lendas de luxo no Japão. Barras de chocolate, chocolate de verdade, custavam o equivalente a poucas horas de esforço. Cigarros americanos que queimavam macios e uniformes, estavam por toda parte em abundância. Havia escovas de dente, sabão que cheirava a algo além de mentira, papel para escrever, lápis que não se partiam a cada frase. Sato comprou uma barra de chocolate na terceira ida ao refeitório. Ele a segurou nas mãos por quase 1 hora antes de abrir, sem acreditar totalmente que era real. Ao morder finalmente, o doce era tão forte que ele se sentiu tonto. Pensou no irmão mais novo, que nunca provara chocolate, que talvez nunca provasse e que possivelmente já havia morrido em algum campo de batalha remoto. A culpa era avassaladora. Eles estavam sendo tratados melhor do que nunca no exército deles próprios. Melhor do que muitos haviam sido na vida civil.
enquanto seus compatriotas sofriam e morriam. Essa desconexão gerou uma crise psicológica que se espalhou pelo acampamento. Alguns prisioneiros se fecharam em si mesmos, incapazes de lidar com a situação. Outros ficaram furiosos, certos de que era uma armadilha elaborada, que o castigo de verdade viria depois para maximizar a crueldade. Mas a maioria simplesmente começou a se ajustar, a aceitar o que ocorria e, ao aceitar, a duvidar de tudo o que lhes haviam ensinado. Tanaka se viu conversando com um dos guardas, um rapaz chamado Robert Peterson, do Minnesota, que aprendera um pouco de japonês com uma família missionária que vivera em Osaka antes da guerra. Peterson tinha 19 anos, era amigável de um jeito quase ingênuo, curioso de verdade sobre o Japão e sem nenhum ódio como Tanaka esperava. Por meio de trocas hesitantes, descobriram que ambos cresceram em fazendas. Os dois tinham irmãs mais novas de quem se preocupavam. Os dois sonhavam em ser professores antes de a guerra interferir. Peterson mostrou a Tanaka fotos da operação de laticínios da família dele, explicando as dificuldades para manter a produção de leite com o racionamento de guerra. Tanaka falou das plantações de arroz da vila dele, o trabalho exaustivo de semear e colher, os festivais que celebravam as estações. Era profundamente perturbador perceber que o inimigo não era um monstro, mas alguém bem parecido consigo, e que, em outras circunstâncias, poderiam ser amigos. O inverno chegou e trouxe uma revelação que selou a mudança psicológica que muitos prisioneiros vivenciavam. Os barracões eram aquecidos, não só o suficiente para evitar o congelamento, mas quentes de verdade, confortáveis, a temperaturas que seriam luxuosas na maioria das casas japonesas. Havia cobertores, vários por homem, limpos e grossos. Havia casacos para o trabalho ao ar livre. Havia botas forradas de lã para os dias mais frios. Enquanto isso, as cartas de casa pintavam um quadro cada vez mais desesperador. A falta de combustível impedia que muitas famílias aquecessem as casas. As rações de comida foram cortadas de novo. Os bombardeios americanos, diziam as cartas com cautela, tornavam a vida bem complicada. Pessoas morriam de frio, de fome, de doenças que se alastravam por populações desnutridas. E ali, num campo de prisioneiros no coração do território inimigo, soldados japoneses estavam aquecidos, alimentados e até ganhando peso. O impacto na mente deles não pode ser superestimado. Esses homens haviam sido treinados para morrer pelo imperador, ensinados que a morte valia mais que a rendição, que os inimigos eram bestas subhumanas que torturariam e humilhariam prisioneiros. Em vez disso, descobriam que os inimigos eram fazendeiros, lojistas e professores. Gente que tratava soldados capturados melhor do que o próprio governo deles jamais fizera. Yamamoto passava noites inteiras acordado na cama quente, olhando o teto e tentando compreender. Pensava na propaganda, nos discursos, nas promessas feitas. Pensava na abundância real que via por todos os lados, na riqueza casual que permitia à América alimentar, vestir e abrigar seus prisioneiros, enquanto lutava guerras em duas frentes, através de 2 oceanos. Pensava no que significava que tudo o que lhe contaram era uma mentira. O Natal trouxe a prova final e devastadora. O acampamento promoveu uma comemoração, opcional, mas aberta a quem quisesse se juntar. Havia uma árvore enfeitada, um pinheiro imenso que quase tocava o teto do salão de recreação, repleto de luzes e ornamentos. Tocava-se música, canções natalinas em inglês que soavam estranhas, mas cujas melodias evocavam algo conhecido. Havia presentes, pacotinhos embrulhados em papel colorido, entregues a todos os prisioneiros. Watanabe desembrulhou o seu e descobriu um cachecol tricotado à mão, nas cores vermelha e branca, obra de alguém que dedicara horas ao ofício. Anexada a ele, uma nota em inglês meticuloso,
traduzida por um dos prisioneiros bilíngues. Uma mulher chamada Helen, da cidade vizinha, havia feito aquele cachecol especialmente para um detento do acampamento, desejando oferecer calor e um pouco de consolo. Ela assinara com o nome e uma bênção divina. Uma civil inimiga, de uma nação cujos soldados morriam em combate contra o Japão, passara horas tecendo um cachecol para um prisioneiro japonês. Comprara a lã com dinheiro próprio, embrulhara com esmero e redigira uma mensagem de afeto. Watanabe sentou-se no chão do salão de recreação, segurando o cachecol, e compreendeu que tudo estava destruído. Toda a certeza que nutria, toda a crença que moldava sua existência, toda a verdade pela qual estivera disposto a morrer, tudo se quebrara de forma irremediável. Ele não era o único. Ao seu redor, os homens enfrentavam a mesma revelação. Sato fitava um pacote de biscoitos caseiros, o rosto petrificado de espanto. Tanaka apertava uma pequena escultura de madeira de um pássaro, talhada manualmente, junto a uma nota de um fazendeiro que recebera sua equipe de trabalho. Yamamoto ganhara um livro, uma antologia de poesia japonesa impressa nos Estados Unidos, doada à biblioteca do acampamento, por alguém que imaginara que os prisioneiros ansiariam por um laço com sua cultura. As evidências eram esmagadoras e impossíveis de ignorar. A América não padecia. A América era tão próspera que podia se dar ao luxo de estender bondade a adversários. A capacidade industrial de que se falava em sussurros temerosos não era exagero propagandístico, mas uma realidade subestimada. A coesão social que lhes disseram estar em frangalhos era, na verdade, robusta o suficiente para motivar civis a criar presentes para detentos. O Japão não vencia esse embate. O Japão jamais poderia vencê-lo. As bases de tudo o que lhes haviam ensinado eram mentiras sobre mentiras. Para alguns, essa percepção gerava desespero. Para outros, por mais improvável que pareça, trazia uma espécie de alívio. Se tudo fora ilusão, talvez a rendição não tivesse sido desonrosa. Se o inimigo não era o monstro descrito, talvez sobreviver não fosse ignóbil. Se a causa pela qual lutavam se erguia sobre falsidades, talvez carregassem menos culpa por não a defenderem até o fim. A primavera de 1944 chegou antecipada, trazendo junto a ampliação do programa de trabalho. Mais fazendas demandavam auxílio e muitos prisioneiros agora se voluntariavam com entusiasmo para as tarefas. O labor era árduo, mas justo, o trato respeitoso, ainda que não afetuoso, e o tempo fora do acampamento valia ouro. Permitia-lhes vislumbrar mais desse país enigmático, testemunhar a magnitude de sua produção agrícola e captar quão completamente haviam sido enganados sobre a fraqueza americana. A fazenda de Johnson virou destino recorrente para Watanabe e outros companheiros. Ao longo de meses laborando lado a lado, surgiu um respeito mútuo, ainda que relutante. Johnson era homem de poucas palavras, mas tratava todos com equidade rigorosa. Suava tanto quanto os demais e demonstrava pelo exemplo, não por ordens. Quando uma máquina avariava, ensinava os prisioneiros a consertá-la. Quando uma tempestade repentina ameaçava a colheita, trabalhava com eles até a meia-noite para salvá-la, e Marta levava sopa quente aos campos para o grupo todo. Numa tarde de abril, durante uma pausa à sombra, Johnson falou mais do que o habitual. Através de Peterson, que os acompanhava como guarda e intérprete, ele compartilhou sobre o filho. O tenente James Johnson servia em um destroyer em algum ponto do Pacífico. Sua última carta datava de 3 semanas, relatando um confronto próximo a uma ilha cujo nome Johnson omitiu. O rapaz estava bem, promovido e sonhava em voltar para casa em breve. Johnson observou os prisioneiros japoneses sentados em seu campo, devorando sanduíches preparados por sua esposa, e disse algo que Peterson traduziu com precisão. Ele expressou ódio por toda aquela situação, ódio pelo risco que seu filho corria,
ódio pelo sofrimento das famílias daqueles homens, ódio pela necessidade de tudo aquilo. Mas não os odiava como pessoas. Eles não haviam escolhido isso, assim como seu filho não escolhera. Estavam todos presos em algo maior do que si mesmos. Os prisioneiros ficaram mudos após a tradução. O que poderiam responder? Que compreendiam, que lamentavam, que desejavam ter descoberto a verdade antes de tudo começar. Watanabe se pegou refletindo sobre o filho de Johnson, questionando se os dois já haviam se enfrentado em algum campo de batalha, ou se ele mesmo teria mirado naquele destroyer sem imaginar que filho de quem estava a bordo. Os círculos concêntricos daquela história eram imensos demais para serem entendidos por completo. No verão, a mudança psicológica no acampamento estava quase finalizada. Jogos de beisebol viraram competições acirradas entre os barracões, com os prisioneiros criando lealdades reais às equipes e trocando provocações em um japonês misturado com inglês. A biblioteca ficava sempre lotada de homens estudando inglês e mergulhando na história e na cultura americana com uma dedicação que beirava a mania. As tarefas de trabalho atraíam mais voluntários do que vagas disponíveis. Alguns prisioneiros começaram a comentar com cautela o que haviam descoberto, o que agora compreendiam sobre a realidade verdadeira. Diálogos sussurrados ocorriam após o toque de recolher. Os homens trocavam impressões e deduções, formando uma visão coletiva que nunca poderia ser declarada em voz alta, mas que era de fato compartilhada por todos. A guerra estava perdida. Sempre esteve, desde o instante em que o Japão atacou um país com tal capacidade industrial, tais recursos e uma estrutura social tão resistente. Toda a bravura, os sacrifícios e a fidelidade ao imperador não bastavam para superar a mera aritmética da produção em massa. Os Estados Unidos equipavam melhor seus prisioneiros do que o Japão fazia com suas tropas na linha de frente. Esse único fato carregava em si páginas inteiras de verdades profundas. Em agosto de 1945, rumores começaram a circular pelo acampamento sobre um evento colossal. No início, os detalhes eram vagos, censurados e embaralhados, mas aos poucos a realidade veio à tona. 2 cidades haviam sido arrasadas por armas de poder inimaginável. O Japão se rendera. A guerra acabara. As reações dos prisioneiros eram mistas e cheias de contradições. Alívio por o combate ter terminado, por não haver mais mortes. Pavor com as descrições das armas, com a magnitude da devastação. Luto pela derrota da pátria e pelo sofrimento que ela aguentara. Perplexidade sobre o destino que os aguardava. E, no fundo de tudo, uma estranha sensação de confirmação. Eles estavam certos em sua compreensão crescente. O Japão nunca poderia vencer. As provas estavam ali o tempo todo, em cada refeição, em cada barracão aquecido, em cada presente de um desconhecido, em cada sinal casual de prosperidade. O processo de repatriação durou mais de 1 ano. Era preciso organizar a logística, disponibilizar navios, definir protocolos. Nesse período, o clima no acampamento mudou de forma sutil. Os prisioneiros não eram mais exatamente prisioneiros. Eram deslocados, aguardando o retorno ao lar. Mas para quê, exatamente? Cartas vindas do Japão falavam de cidades em escombros, infraestrutura destruída, fome generalizada e ocupação pelas forças americanas, que aparentemente agiam com a mesma equidade, disciplina e suprimento de comida dos guardas em Camp Alona. Yamamoto ganhou uma carta de sua esposa que o fez chorar. Ela contava que soldados americanos deram chocolate à filha deles, ajudaram a reconstruir o sistema de água do bairro e montaram clínicas médicas. Disse que as coisas estavam duras, mas melhorando aos poucos. Afirmou que se orgulhava dele por ter sobrevivido, que ansiava por sua volta e que nada mais importava. Quando o navio de transporte enfim ancorou para levá-los de volta ao Japão,
no final de 1946. Os prisioneiros arrumaram seus poucos pertences e se aprontaram para deixar um lugar que virara de cabeça para baixo tudo o que pensavam sobre inimigos, honra e a essência humana. Alguns haviam criado amizades verdadeiras com os guardas. Muitos queriam agradecer a fazendeiros ou moradores locais favoritos. Quase todos engordaram, se recuperaram de ferimentos, aprenderam ao menos um pouco de inglês e transformaram por completo sua visão de mundo. Peterson veio se despedir de Tanaka. Eles apertaram as mãos no estilo americano e, com um japonês hesitante, Peterson desejou que Tanaka reencontrasse a família bem, que a reconstrução fluísse sem problemas e que, quem sabe um dia, o rancor diminuísse o suficiente para que fossem amigos de verdade, não só por circunstância. Tanaka respondeu em um inglês cuidadoso que guardaria para sempre a bondade de Peterson, que contaria a todos sobre o jovem americano que o tratara como ser humano, mesmo sem ter de fazê-lo. Watanabe procurou a fazenda dos Johnson pela última vez, levando uma pequena escultura que fizera na oficina de marcenaria do acampamento. Um Groenville, símbolo de paz e esperança. Entregou-a a Martha, sem achar palavras certas em nenhuma das línguas para o que queria transmitir. Ela a recebeu com lágrimas nos olhos e lhe deu um pacote de biscoitos para a viagem de volta. O navio que os levou de volta pelo Pacífico estava abarrotado e incômodo. Nada comparado à abundância que haviam conhecido em Iowa. Mas ninguém reclamou. Estavam indo para casa. Qualquer que fosse o que encontrassem lá, estavam voltando para casa. O que eles encontraram, é claro, foi uma devastação completa. Cidades transformadas em escombros, indústrias arrasadas, populações famintas e abaladas. A ocupação já estava em pleno andamento, com forças americanas por toda parte, distribuindo ajuda alimentar, coordenando a reconstrução e impondo a ordem. Os prisioneiros de Camp Alona observavam tudo e identificavam o padrão familiar. Não se tratava de vingança. Era a mesma decência fundamental que haviam vivido em Iowa, agora ampliada para a escala nacional. Isso os deixava perplexos, mas era coerente. Nas décadas seguintes, os homens que passaram pelo cativeiro em Camp Alona levaram suas vivências consigo. Alguns falavam abertamente sobre as lições absorvidas, as mentiras que lhes contaram e as verdades que desvendavam. Outros permaneciam em silêncio, sem saber como abordar experiências que desafiavam as narrativas oficiais da propaganda de guerra ou da recuperação pós-conflito. Mas todos guardavam na memória. Yamamoto se tornou professor, como ansiava antes de o conflito interromper seus planos. Lecionava inglês e história americana, usando suas vivências para ensinar aos alunos a importância de questionar a propaganda, buscar a verdade além das declarações oficiais e reconhecer a humanidade nos supostos inimigos. Ele jamais esqueceu o sabor daquela primeira refeição no refeitório do acampamento, o peso da dissonância cognitiva, o gradual desmoronamento de certezas que julgava inabaláveis. Tanaka voltou à agricultura, reconstruindo os arrozais de sua família com métodos aprendidos em Iowa. Manteve contato por cartas com Peterson por 30 anos. Os dois se tornando amigos verdadeiros apesar da distância, visitando-se mutuamente em 2 ocasiões, com as famílias acabando por se conhecer. Ele nunca superou totalmente seus sentimentos sobre o conflito, a rendição, os anos de prisão, mas tinha certeza de que fora afortunado por ser capturado pelos americanos em vez de morrer em Atu, como esperava. Watanabe abriu um restaurante modesto em Tóquio, oferecendo uma fusão peculiar de pratos japoneses e americanos. Guardava a grua de madeira dos Johnson na prateleira da lareira, como lembrete da gentileza inexplicável recebida de pessoas que deviam odiá-lo. Quando questionado sobre o conflito, respondia apenas que a lição mais valiosa aprendera em uma fazenda de Iowa.
A pessoa à sua frente é um ser humano, e essa verdade simples superava toda a propaganda do mundo. A experiência em Camp Alona ia além de relatos pessoais. Ela ilustrava como o trato com prisioneiros expõe o caráter de uma nação, como a prosperidade abre caminho para a compaixão, como o contato direto destrói a propaganda e como a bondade inesperada altera percepções de forma mais profunda do que qualquer programa de reeducação. Os prisioneiros japoneses aguardavam torturas e ganharam cuidados médicos. Esperavam fome e receberam fartura. Aguardavam humilhação e obtiveram respeito. Esperavam provas da fraqueza americana e descobriram indícios casuais de uma força avassaladora. Pensavam morrer pelo imperador e, em vez disso, aprenderam a duvidar da necessidade daquela morte. Tratava-se de uma guerra psicológica profunda, embora sem intenção deliberada. A América não buscava quebrar ou converter esses homens. Estava apenas sendo autêntica, aplicando aos prisioneiros os padrões básicos de tratamento que sua cultura via como norma. Que esses padrões parecessem luxo inalcançável para indivíduos de uma sociedade militarista, baseada em sacrifício e escassez, revelava a essência real do conflito mais do que qualquer batalha. A abundância não era ilusória. A gentileza não era estratégica. As 3 refeições diárias, os barracões aquecidos, os atendimentos médicos, as echarpes de Natal, o pagamento pelo trabalho, tudo isso era simplesmente o modo como a América lidava com as pessoas, inclusive inimigos, mesmo no coração de um conflito gigantesco, mesmo quando seus próprios cidadãos faziam sacrifícios pelo esforço de guerra. Que isso parecesse impossível, que abalasse a visão de mundo dos prisioneiros, que os obrigasse a reavaliar por completo o que acreditavam saber. Esse era o impacto, não premeditado, mas real. Não se sustenta a crença na superioridade própria quando o inimigo te trata melhor que seus próprios líderes. Não se mantém a fé na propaganda sobre a fraqueza alheia quando os prisioneiros do inimigo comem melhor que as tropas da linha de frente. Não se agarra à justiça da própria causa, quando a decência simples dos captores faz questionar tudo. Os homens que voltaram ao Japão de Camp Alona levavam consigo sementes de compreensão que ajudariam na transformação da sociedade japonesa pós-guerra. Eles faziam parte de milhares com vivências semelhantes em acampamentos por toda a América. Cada grupo descobrindo as mesmas verdades fundamentais, cada um passando por processos parecidos de percepção e mudança. Essas vivências foram fundamentais para a surpreendente passagem de inimigos ferrenhos a aliados próximos, pois tanto de um lado quanto do outro havia indivíduos que haviam enxergado além da propaganda, reconhecendo a humanidade por trás dela. Os fazendeiros de Iowa, que contrataram esses prisioneiros, também absorveram lições valiosas. Eles perceberam que os soldados inimigos, antes temidos e odiados, eram rapazes distantes de suas terras, não muito diferentes de seus próprios filhos lutando no fronte. Aprenderam que a bondade não é sinal de fraqueza, que lidar com os cativos com respeito não diminui o valor de seu próprio esforço de guerra. Descobriram que o conflito impõe barreiras artificiais entre povos que, em outras circunstâncias, poderiam ser amigos. E, acima de tudo, as duas partes compreenderam que a propaganda, por mais insistente e veemente que seja, não resiste à experiência direta de uma verdade oposta. Você pode afirmar que o chocolate não existe, mas ao prová-lo, as pessoas sabem que foi uma mentira. Pode dizer que os adversários são monstros, mas quando esses supostos monstros agem com uma decência inesperada, a falsidade fica evidente. Dá para erguer ideologias inteiras sobre mentiras, mas no fim, a realidade se impõe. O acampamento Alona é um testemunho vivo dessa imposição da verdade. O local ainda existe, mantido como museu e memorial. As barracas sumiram, mas as fundações persistem, e placas contam as histórias dos homens que ali residiram e da comunidade que os cercava.
Os visitantes podem ler cartas, ver fotos, analisar objetos e tentar captar o que significou para soldados japoneses descobrir que as terras férteis de Iowa eram mais prósperas do que jamais haviam sonhado, que civis americanos podiam ser gentis com inimigos, que tudo o que lhes haviam ensinado era basicamente equivocado. Essa lição vai além daquele período e daquela região. Ela destaca o valor do contato humano direto para superar a propaganda desumanizante. Revela o impacto de um tratamento respeitoso constante, mais eficaz para mudar perspectivas do que qualquer programa de reeducação. Mostra como a abundância abre espaço para a moralidade, enquanto a escassez a corrói. Comprova que o mero ato de tratar inimigos como seres humanos pode semear compreensão que floresce em uma paz duradoura. Os prisioneiros de guerra japoneses em Iowa constataram que seu normal não era nada normal, que o sacrifício inevitável que lhes haviam imposto era, na verdade, uma privação desnecessária, que a força de seu sistema, outrora admirada, era a fraqueza que esmagava pessoas em nome de ilusões fracassadas. Eles aprenderam isso não por meio de palestras ou doutrinação dos captores, mas pela simples vivência de serem tratados como humanos dignos de respeito básico. Essa mudança, replicada em milhares de prisioneiros, ajudou a moldar uma das viradas mais extraordinárias da história. Nações que se digladiaram com total dedicação se tornaram parceiras na reconstrução e, por fim, aliadas. Inimigos viraram amigos. E um elemento-chave dessa metamorfose foi o fato de que homens à espera da morte receberam, em vez disso, 3 refeições diárias. Nessa revelação, encontraram motivos para questionar tudo.